A nossa relação com os animes é tóxica. E hoje eu vou mostrar pra vocês o porquê. Hoje vai ser um vídeo igual aquele lá que eu fiz, tentando falar um pouco de por que as pessoas mais jovens de hoje em dia não querem mais estudar. Ou seja, vai ser um vlog que eu vou estar dando algumas opiniões, a gente vai estar conversando, vai ser mais um diálogo mesmo entre eu e os meus inscritos que gostam do meu conteúdo. E assim como aquele vídeo, eu quero destacar algumas problemáticas sociais que acontecem no mundo de quem é mais jovem. Isso também acontece com quem é mais velho e teve uma relação com os animes lá atrás, que assistiam Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo. Só que eu enxergo que isso tá acontecendo mais com as pessoas jovens, mais ou menos, da minha idade, de no máximo 20 anos, assim. Esse problema tá mais grave em quem é jovem. Antes da gente começar a entender por que a relação entre pessoas e animes é tóxica, a gente tem que entender o que é uma relação entre pessoa e anime. Por que as pessoas gostam tanto de anime e por que isso marca tanto elas? A gente tem vários motivos que fazem os animes marcar a vida de uma pessoa, seja o fator nostalgia, porque ela assistiu muito quando ela era criança e aí isso marcou a vida dela, ela nunca conseguiu se desvincular dos animes, assiste até hoje. Mas tem um detalhe muito implícito na relação de pessoa e anime que eu quero detalhar com vocês, que eu acho que poucas pessoas enxergam. A gente como sociedade gosta muito dos animes, porque os animes têm uma narrativa fantasiosa sobre o que é a vida. Todos os personagens dos animes é sempre a mesma narrativa. Geralmente é um cara que era fraco, excluído, que não era uma pessoa muito popular, mas aí ele se esforçou muito, ele treinou bastante, ele fez vários amigos ao decorrer, porque é isso que importa, os amigos que você faz pelo caminho, e aí ele conseguiu virar um cara muito brabo. Quase todos os animes têm essa narrativa, pelo menos aqueles que marcaram a nossa vida têm essa narrativa. E a gente ficar assistindo várias vezes essa narrativa é problemático para nossa vida. E por que é problemático? É só uma historinha ficcional? Como assim, Phantom? Como que um anime pode ser problemático? Então, eu não tô falando que os animes são problemáticos, que os animes têm um problema. Eu tô falando da relação entre humano e anime. A gente, que é ser humano, tem um grande problema. Quando a gente começa a observar várias narrativas desses personagens, que eles não eram ninguém, e eles se esforçaram bastante e se tornaram alguém muito incrível, a gente começa, principalmente se for mais jovem, a imaginar que a vida real é desse jeito. Várias pessoas, por exemplo, assistiram Naruto e começaram a pensar que a vida era um Naruto. Você pode não ser ninguém hoje, mas aí você vai se esforçar e vai ralar e vai fazer vários amigos. E aí você vai virar um cara muito incrível e tem todo aquele conceito de meritocracia. Sendo que, na realidade, o mundo real não é assim. Não existe meritocracia, você pode se esforçar muito que o mundo real vai te depenar se você bobear. E a gente ficar se espelhando tanto nas histórias dos personagens dos animes tá tornando essa relação de ser humano com essas obras ficcionais muito tóxica. Essas pessoas que gostam muito de anime um dia vão crescer, assim como várias já cresceram da geração passada e hoje são adultas e começam a notar que o mundo não é uma diversão assim, não é esse Naruto que a gente pensa. E agora para todos os naruteiros de plantão, que eu acredito que a maioria das pessoas já assistiu um Naruto assim, e por isso que tá nesse vídeo, tem um conceito no Naruto clássico que muita gente não gosta, que foi uma coisa que aconteceu nesse anime que poucas pessoas entenderam o porquê e falou que não faz sentido e odiou. Sabe aquela luta do Rock Lee com o Gaara? Então, aquela luta ela representa muito o que é a vida real. Sempre que você sai na rua e pergunta sobre essa luta pra uma pessoa, ela vai falar que foi um absurdo o Rock Lee não ter ganhado aquela luta, que o Rock Lee se esforçou muito mais, o Rock Lee treinava todos os dias e o Gaara era só mais um emo ruivo que solta várias areias. Então, aquela luta eu concordo, era pro Rock Lee ter ganhado, por exemplo, mas isso esboça muito o mundo real. O mundo real não necessariamente quando uma pessoa se esforça muito ela vai vencer. Esse conceito de meritocracia, de que você treinou muito e vai conseguir chegar lá, isso é mentira. Assim como várias pessoas se esforçam muito e não conseguem vencer na vida, tem outras que simplesmente nascem vencendo já, igual ao Gaara. O Gaara ele é um personagem que já nasceu poderoso. E desculpa se eu estiver usando algum termo errado, eu não manjo muito de Naruto, mas manjo de sociedade, por isso que eu tô conversando com você aqui, tá ligado? A gente no mundo real é exatamente isso, é vários Rock Lees que se esforçam bastante, mas que talvez nunca cheguem num nível que uns Gaaras chegam. Tá dando pra entender o que eu tô falando? Tá meio confusa essa analogia, né? O que eu tô querendo dizer é que o Gaara já nasceu meio que privilegiado, uma mensagem talvez a esse mundo capitalista que a gente vive, onde você pode se esforçar um monte na sua vida, que você talvez não consiga, sabe? E a pessoa que já nasceu com privilégios consiga, porque ele já nasceu com aquela raposa dentro dele.
Então é isso, a gente se prender essas narrativas que os animes ensinam pra gente de se esforçar e que vai dar tudo certo, se você se esforçar, é prejudicial pra nossa vida, porque nem sempre que a gente se esforça a gente vai conseguir alguma coisa. Na real, na maioria das vezes a gente não consegue o que a gente quer só se esforçando e perde um monte de coisa pra pessoas com privilégios sociais. E a segunda coisa que torna a relação entre humano e anime meio tóxica é que rola um choque cultural entre a cultura do Japão e a cultura dos brasileiros. E eu sei que tem um pessoal desse canal que é de Portugal ou é de Angola que acompanha os meus vídeos, e eu não sei exatamente como é a cultura daí especificamente, mas eu acho que é um pouco parecida com a nossa, que é brasileiro. O Japão ainda é um país muito patriarcal, sabe? É um país que tem várias coisas machistas, o papel da mulher naquela sociedade eles fazem não ser tão importante igual é o papel da mulher aqui no Brasil. E em todos os animes a gente vê a representação de relacionamentos entre homens e mulheres. A gente vê várias mulheres que não têm tanta voz ativa nos relacionamentos, que a função delas é só ser a esposa de um cara, não tem tanta profundidade. As mulheres nos animes são bem submissas aos homens, o que é algo muito problemático que a gente tem que desconstruir. E várias pessoas começam a pegar isso que acontece nos animes, do cara mandar e a mulher obedecer, do cara ser mais importante pro mundo do que a mulher dele é. Várias pessoas começam a pegar isso aí dos animes e começam a colocar na vida real. Vários homens héteros começam a se atrair por mulheres que são submissas, que são essa imagem da esposa auxiliadora que em todos os animes praticamente tem. E esses homens que assistem animes, são viciados em animes e sonham com um relacionamento com uma mulher meiguinha que é submissa dele e não sei o que lá. Quando eles saem um pouco da caverna deles e vão viver o mundo real, eles vão ver que o mundo real não é assim. O mundo real não é e não deve ser assim, não tem que ser assim. O relacionamento entre homem e mulher é muito diferente na vida real do que é nos animes, e isso é óbvio. Só que vários caras tentam trazer essa relação machista dos animes pra vida real, e várias mulheres também começam a querer ser as mulherzinhas de animes e tal. O que tá muito errado, todo mundo no relacionamento tem que ter voz ativa, todo mundo tem que buscar ser grande. E na minha opinião, não é o papel da mulher ficar sendo submissa de macho, tá ligado? A nossa cultura não é a japonesa e felizmente talvez não é a japonesa porque lá, apesar dos caras serem bem inteligentes, eles não são tão desconstruídos. Isso também é um tópico que faz a nossa relação com os animes ser bem tóxica. E tudo isso levanta vários questionamentos. Por que as pessoas se apegam tanto aos animes, como eu falei no começo do vídeo? Por que elas começam a querer que a vida delas seja um anime? Começa a querer que a vida delas seja uma narrativa de superação, igual dos animes? A grande realidade é que são vários fatores que fazem isso acontecer. E vamos tentar falar um por um do que eu acho que faz isso acontecer. A primeira coisa é que o nosso cérebro ele tem uma autoestima superestimada, sabe? Várias vezes pra gente, ser humano, não se sentir mal, o nosso cérebro começa a falar com a gente de tipo assim: ei cara, calma aí, você tá sofrendo, mas você é especial. Você tá sofrendo, mas daqui uns anos esse sofrimento vai se justificar e você vai fazer uma história de superação e vai conquistar coisa grande. O nosso cérebro faz isso com a gente pra gente não ficar maluco, começa a superestimar as pessoas e as ações delas. Ah, Fanto, então você tá falando que as ações das pessoas não valem nada? Não, não é isso que eu tô falando, eu só tô explicando que o nosso cérebro ele tende a superestimar as nossas ações, ele tende a criar narrativas para que a gente possa se sentir melhor, porque a vida do ser humano geralmente é muito triste. E é aí que os animes entram, os animes eles dão esse combustível que o nosso cérebro quer. Como eu falei, os animes são rodeados de narrativas de superação e é isso que o nosso cérebro quer quando a gente tá triste. Ele começa a colocar na nossa cabeça que tudo isso que a gente tá passando é a história do protagonista e a gente, o protagonista, tá sofrendo e vai ficar feliz daqui a um tempo. E eu acho que toda essa relação dos seres humanos com os animes acontece também porque a gente como pessoa tem consciência de que talvez o nosso esforço não vai valer a pena, que talvez o nosso sofrimento não tem nenhum propósito. E a gente começa a aplicar o que acontece nos animes na vida real. E esse é o ponto do meu vídeo. Acho que a gente tem que começar a desconstruir o que os animes colocam na nossa cabeça. Desconstruir essas narrativas. Não faz bem pra gente. Ah, Phantom, então todos os animes são ruins e os animes não fazem nada de bom pro ser humano? Não, muito pelo contrário, os animes fazem muito bem, mas existe uma problemática na gente começar a aplicar a vida dos personagens dos animes na nossa vida e colocar toda essa história de superação na nossa vida. O mundo real não é o mundo dos animes e quanto antes a gente como sociedade entender isso, melhor.
Vai ser menos decepção se a gente entender isso cedo, mais rápido. Não somos um Naruto, não somos um Goku, não somos imbatíveis e nem toda história vai ser necessariamente uma história de superação. Infelizmente o mundo real não funciona dessa forma. Eu queria que funcionasse, não me entendam errado. Eu queria que toda história fosse uma história de superação e que os animes estivessem certos nesse quesito. A gente tem que seguir o exemplo dos nossos personagens favoritos, que são os nossos heróis. A gente tem que se esforçar sim na vida, porque se não se esforçar vai ser muito pior. Mas a gente tem que compreender que nem tudo acontece igual nos animes. Você que chama Joãozinho, você não é o Naruto. As coisas não vão acontecer na sua vida igual aconteceu com o Naruto. Mas você como Joãozinho pode ter a sua superação, sabe? Não precisa ser a superação do Ninja Senpai. É a superação do Joãozinho. Ele conseguiu vencer na vida com o esforço dele. Se alguém chamar João e estiver vendo esse vídeo, vai ser engraçado olhar essa cena. A gente tem que começar a encarar o mundo real como ele é. Tem que deixar os animes no setor da fantasia, deixar eles de lado e assistir porque é legal, assistir porque é uma história bacana. E não assistir porque a gente quer que a nossa vida seja igual a desses personagens. Quanto mais a gente ficar vivendo nesse mundo de anime e menos vivendo no mundo real, mais a gente vai se machucar. Porque são dois universos diferentes e não adianta colocar essa expectativa na nossa vida. E esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Foi um vlogzinho leve, onde eu tava querendo desabafar sobre esse assunto, falar sobre a relação das pessoas com os animes. Eu tô enxergando que na sociedade de hoje tá muito tóxica. Não foi um vídeo super editado, mas é porque eu queria conversar com os inscritos mesmo. De vez em quando eu gosto de fazer esses vlogs assim, pra falar sobre coisas da vida e conversar mesmo. Comenta aí embaixo se você já colocou expectativa na sua vida porque você era viciado em animes e imaginava que a sua vida fosse ser igual a do Naruto, por exemplo, sei lá, alguma coisa assim. Deixa o like para ajudar no engajamento do canal. Se inscreve se é a sua primeira vez aqui e você gostou desse tipo de conteúdo sobre filosofia em jogo, desenho, anime. Eu espero te ver no próximo vídeo e tchau.